Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do AdamahCast. Me chamo Rafael Mancini, trabalho na Adamah há 10 anos na área de desenvolvimento de mercado e hoje vamos falar sobre mais uma importante cultura para o cenário do agronegócio brasileiro e também uma importante cultura na qual a Adamah vem posicionando um portfólio estratégico e cada vez mais robusto, que é a citricultura. Para isso, tem dois grandes amigos e convidados que vão discorrer um pouquinho mais sobre o assunto. A nossa engenheira agrônoma de desenvolvimento de mercado, Carla Fiorin. Seja bem-vinda, Carla. E o Rodrigo Charnet, nosso representante técnico de vendas, que atua na região Nordeste. A citricultura brasileira é de grande relevância para o nosso agronegócio, né? Nós somos o maior exportador e produtor de suco de laranja do mundo. Hoje essa produção está muito concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, mas o que a gente tem visto aí nos últimos anos é uma expansão da cultura para outras regiões produtoras, até por isso temos aqui o Charnet, que fica sediado lá no Nordeste, a Carla aqui na região Sudeste, para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre os desafios dessa produção citrícola e também os desafios que a gente tem aí no manejo de pragas, né? Sabemos aí que os pomares, não só brasileiros, mas em outros países, sofrem muito fortemente com a incidência de greening, né? Uma doença aí que vem devastando e erradicando a cultura em algumas regiões, e que quando a gente fala em greening, dentre boas práticas de manejo e outras formas de manejo, nós precisamos olhar muito para o psilídeo, né? Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre o manejo dessa praga e as consequências que ela vai ter para o produtor. Carlinha, se você puder discorrer um pouquinho mais para nós aí sobre os desafios hoje da citricultura, você que está aqui no Sudeste, falar um pouquinho sobre o cenário também da citricultura para nós, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Mancini. Uma grande oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a cultura do citro junto com meu amigo Charnet. Como você disse, né, hoje a gente tem passado por um momento de expansão da cultura para diversos outros estados. É uma cultura muito crescente e hoje, atualmente, ela está com um preço histórico, né, nunca jamais visto. E o que a gente tem visto, né? Justamente por esse motivo, temos muitas pessoas, até oportunistas, né, que estão ingressando na implantação de pomares. Atualmente, no estado de São Paulo, 85% do cinturão agrícola de citros está em São Paulo e ele tem passado por um cenário muito desafiador, que é estar conseguindo conduzir um pomar de excelência com atingimento de elevados patamares de produtividade. E esse desafio está muito em função do greening, né? O greening, ele é uma bactéria que é causado pelo psilídeo, ele é o agente vetor, e quando a gente fala para combater o psilídeo, nós estamos aí colocando pelo menos uns 15% do custo de produção em cima do combate do psilídeo. O que o psilídeo ele vai fazer, né? Na verdade, o greening, que é a bactéria. O greening hoje, ele promove a queda prematura dos frutos, né? E quando isso acontece, os produtores eles estão deixando de ganhar dinheiro. Então, a gente precisa ter um manejo muito assertivo, estarmos entrando com um bom posicionamento e bons produtos para combater o psilídeo. Normalmente, o que acontece? Essa praga, ela tem o hábito tanto de alimentação quanto de reprodução nos brotos novos. Então, o ideal, principalmente nos pomares implantados, é que eles sejam aplicados aí, sejam feitas aplicações mensais, porque a gente tem surto vegetativo muito grande, mas não esquecer, inclusive, que as plantas com greening, elas têm 80% a mais de brotações. Então, é super importante que a gente faça o manejo correto e mesmo nas plantas já atacadas, que elas continuem sofrendo pulverizações entre quinzenais ou mensais. Excelente, Carlinha. Realmente uma doença de grande impacto, né, de grande poder de destruição e que requer muita atenção e diferentes formas de manejo, né? Você trouxe aí um cenário bastante preocupante para nós. Queria, antes de você falar um pouquinho mais sobre as nossas soluções, Charnet, que você trouxesse um pouquinho de como está o cenário do greening, né, lá no Nordeste, uma área importante de expansão da citricultura hoje. Como que é já enxergado o greening lá? Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês. É sempre ótimo, acho que ter esse bate-papo, né? Trocar essas experiências, essas ideias, né? Então, hoje, quando a gente visualiza essa questão, né, da citricultura no Nordeste,
A Bahia e Sergipe são os estados aí chaves aí, na verdade, dentro do Nordeste para a produção. E a gente tem observado que devido a esse bom momento, que tem se expandido muito. Então, áreas antes que a gente não via plantio de citros, o pessoal começando a vir, inclusive com grandes áreas de produtores da região sudeste, indo, na verdade, para a Bahia e para Sergipe. Então, isso daí é muito bom. Inclusive com algumas indústrias já investindo também, né, em construção de fábricas, né, lá na região da Bahia e em Sergipe. Então, hoje a gente tem essa questão do psilídeo, que tem uma importância muito grande para o estado de São Paulo, e que uma hora essa questão do greening vai chegar também com força no Nordeste. Ainda não é uma problemática assim como a gente observa aqui em São Paulo, mas a questão da prevenção sempre é importante. Então, a gente tem conscientizado, existe o psilídeo nas lavouras, a gente vê, mas ainda não há o psilídeo, na verdade, digamos, contaminado, né, com a bactéria, né, causadora do greening. Então, isso daqui é um negócio bastante importante, eu acho, de a gente colocar. Mas nós temos outras pragas, como mosca negra dos citros, que a gente coloca, a própria cochonilha escama farinha, que lá é um problema sério e que demanda do produtor também investimento para fluir de uma forma bacana dentro do manejo, né, do green, da citricultura, desculpe. Charney, eu acho importante, né? Você comentou que existe o psilídeo na Bahia, e outro ponto, Mancini, é que como 85% das áreas citrícolas de São Paulo, elas estão comprometidas, os produtores, eles estão migrando para outros estados, e não só Bahia, mas a gente vê Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, uma expansão muito grande, alguns cafeicultores tirando o café de áreas de baixada, onde a gente tem problema com geada, e implantando os citros, né, e áreas como Goiás. E o cenário e o que os consultores já vêm relatando para a gente é que mesmo nessas regiões onde não eram plantadas citros, a gente já começa a ver também psilídeo contaminado, e isso vai poder agravar de uma forma muito grande, como acontece em São Paulo. Por isso a importância da gente fazer todo um programa de conscientização para esses produtores, ou para quem está migrando para outras áreas, né, da necessidade de estar fazendo a adoção de um produto que seja eficiente. Isso aí, Carla, acho que você tocou num ponto bastante importante, né, numa palavra-chave, que é a conscientização, né. O que a gente está vendo acontecer com citros hoje já aconteceu com outras culturas, né, outras culturas que tiveram que migrar de regiões produtoras, como o caso do algodão, por forte influência de pragas que acabaram erradicando a cultura e fizeram com que houvesse essa mudança geográfica para a produção da cultura, né. E diante desse desafio, né, Charney, dessa problemática, de que forma que a ADAMAR tem se posicionado, o que a ADAMAR tem trazido para contribuir no manejo dessa importante praga aí para a cultura? Como assim, hoje a ADAMAR trouxe para a gente, né, para o mercado como um todo, o Trivor. Então, um produto fantástico, na verdade, que atua no controle de todas as fases do psilídeo, desde o ovo, a ninfa e o adulto, e com uma altíssima eficiência de controle. A gente observa também que ele é um produto que foi pensado, na verdade, também nessa questão do manejo da resistência, né, desses insetos, que eu acho que é um ponto importante. É um produto de amplo espectro de ação, porque além do psilídeo, a gente visualiza também que o Trivor tem uma excelente eficiência em cima no combate à mosca negra dos citros e também a cochonilha, né, escama farinha, também vindo em todas as fases. E a gente observa também dentro do Trivor a ação dele principalmente na parte jovem, desde o ovo e a parte jovem, que eu acho que é aí que está o grande gargalo, né, de eficiência do Trivor quando a gente utiliza ele, né, no combate dessas pragas. Foi uma formulação, né, pensada também nessa questão de manejo de resistência. Então, como a gente observa lá, na verdade, dentro do Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, né, que é o IRAC, a gente observa que ele tem dois modos de ação bem distintos, um atuando em cima do sistema nervoso e muscular do inseto, e outro atuando em cima do crescimento e desenvolvimento dele. Então, isso acaba que você leva ao produtor uma maior segurança, né, de você falar, vou estar fazendo um controle bom e eficiente e de uma forma correta, evitando que daqui a pouco seja um produto como vários que existiram no mercado, que percam a sua eficiência em curto espaço de tempo. E a gente sabe que esse tipo de cenário é péssimo, na verdade, né, para o produtor, para a indústria, para nós como um todo. Então, esse daí é um ponto também que eu acho que é bastante interessante citar. Que bacana, Charney. Legal saber que, mais uma vez, estamos empregando a nossa promessa de marca, né? Então,
escutamos o agricultor, entendemos o desafio e estamos entregando para ele aí uma excelente ferramenta que é o Trivor, né? Como bem dito, um produto com uma formulação exclusiva, que tem um amplo espectro de controle para a cultura dos citros, além de controlar o psilídeo, controla outras pragas importantes para a cultura. Tem o benefício de controlar os diferentes estágios da praga, né, desde o ovo, passando por ninfas e também o adulto, e com uma segurança de um alto poder de choque residual e performance de controle. Como trouxe anteriormente, né, a cultura dos citros é uma cultura de relevância para o negócio brasileiro e também para a Adamar. Diante disso, estamos fortalecendo o nosso portfólio na cultura e o Trivor é mais uma grande novidade que o agricultor pode estar utilizando. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Obrigado, Carla. Obrigado, Charney. E fica o nosso convite a você, ouvinte, que continue nos ouvindo, continue nos assistindo nos próximos episódios aí do AdamaCast.